Quem encontrou o primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, versículo de número 8, diz amém. Amém. Graças a Deus. Versículo de número 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Versículo 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Versículo de número 10. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, diga vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, diga terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Versículo de número 12. E depois do terremoto, um fogo, diga fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E a igreja diz glória a Deus. Coloque a sua Bíblia no banco aberta e pegue na mão desse irmão que está do seu lado e vamos fazer uma oração. Eu não gosto de pregar sem orar antes. É algo que eu já me acostumei. E quando a gente ora, é um momento que a gente pode dizer a Deus aquilo que a gente quer. E se você deseja ouvir a voz de Deus, peça a Ele, porque nessa noite talvez pode ser o dia que Ele vai falar contigo. Feche os seus olhos e glorifique a Ele, faça a sua oração. Querido Deus e eterno Pai, graças nós te damos, graças nós te rendemos ao teu santo e poderoso nome. Aqui estamos, papai, em um culto de adoração ao teu santo e poderoso nome. Nesta noite, Senhor, nós viemos aqui e temos um desejo no nosso coração. Esse desejo, Senhor, não é nada mais e nada menos do que ouvir a tua voz a falar conosco nessa noite. E se tu, ó Senhor, está no nosso meio, se tu, ó Pai, está na nossa vida, então abra as portas dos céus nessa noite, derrama sobre nós o teu Espírito Santo e fala conosco através da tua poderosa palavra, porque queremos ouvir a tua voz. Aleluia! Glória a Deus. Sente adorando e glorificando o nome daquele que reina para todo o sempre. Aleluia. Nesta noite eu quero falar sobre um homem chamado Elias. Esse homem, ele é um homem muito corajoso, é um homem destemido, determinado. Digamos que ele é um homem diferenciado dos demais. Ele é tão diferenciado que quando Jesus Cristo, no Novo Testamento,
vai se transfigurar, ou seja, mostrar a sua verdadeira forma aos discípulos Pedro, Tiago e João. Elias e Moisés estão lá. O espírito de Elias e o espírito de Moisés estão no mesmo local em que Jesus se transfigura. Então esse homem, ele é um homem diferenciado. Ele é um homem muito corajoso. No capítulo de número 17, no primeiro versículo, a Bíblia vai dizer que um homem chamado Elias, o tisbita, da região de Tisbe, do povo de Gileade, se levanta, ele sozinho, sem Deus precisar chamar ele. Ele se levanta, vai até o rei Acabe e profetiza, dizendo: vive o Senhor e vive a tua alma, que até quando eu disser, não haverá chuva sobre a terra, segundo a minha palavra. Elias então é um homem diferenciado, porque até então na Bíblia ninguém teve essa ousadia e essa coragem de profetizar segundo a sua própria palavra. E quando Elias profetiza, acontece. Não chove, o céu fica limpo, fica azul, não se vê nuvem, não se vê nada, só vê o sol e a terra secando, por causa da profecia de um homem que profetizou segundo ele mesmo. Então Elias, ele é um homem diferenciado. A sua história começa a ser narrada no capítulo de número 17. E a história desse homem, ela é narrada por várias e várias vitórias. Quando ele profetiza e se cumpre, ele vai para um ribeiro onde ele tem água e ele fica ali um certo período de tempo, até que aquele ribeiro se seque e Deus dá uma ordem para ele ir para outro lugar. Deus dá uma ordem para Elias, para que ele vá para a cidade de Sarepta, aonde tem uma viúva que irá sustentá-lo. Elias vai, encontra a viúva, acontece um milagre na casa dessa viúva. Ela não teria comida, era a última refeição que ela faria para ela e para seu filho. Elias chega, profetiza a bênção acontece, e agora eles passam 3 anos e meio comendo do bom e do melhor. Agora na casa daquela mulher tem fartura, porque o homem de Deus chegou no local. Ou seja, o homem de Deus tem sobre ele a autoridade de Deus. Aquilo que ele profetiza acontece. Por quê? Porque ele tem a autoridade divina. Aquilo que ele diz se realiza, porque ele tem a autoridade divina. Então, quando todo mundo está passando fome, enquanto todo mundo está passando sede, Elias e aquela viúva e o filho da viúva estão comendo bem, estão bebendo bem. Mas acontece que passa-se 3 anos e meio. Deus então visita Elias e diz: Elias, volta agora para casa, porque eu tenho algo para realizar no meio do meu povo. Elias volta, e quando ele volta, ele se encontra com Acabe. Quando ele se encontra com Acabe, ele lança um desafio para Acabe. Acabe, leva os profetas de Baal para o Monte Carmelo, leva todo mundo para lá, leva o povo de Israel para lá, porque lá nós vamos fazer um desafio. E o desafio vai ser o seguinte: o Deus que responder com fogo vai ser o Deus que será adorado em Israel. Esse é o desafio. Todo mundo vai para o Monte Carmelo, todo mundo vai para lá para atender o desafio de Elias. Quando chega no Monte Carmelo, Elias fala para o povo:
vocês vão ter que se decidir quem vocês vão adorar. Não adianta ficar em cima do muro, não adianta ficar em um e outro. Então Elias lança o desafio, constrói o altar. O povo, os profetas de Baal fazem o sacrifício deles, gritam, esperneam, cortam o corpo, rasgam as suas vestes, mas nada acontece. Então Elias vai fazer a sua parte do desafio. Quando Elias constrói o altar, reconstrói o altar, ele manda jogar 4 jarros cheios de água por 3 vezes. Ele levanta 12 pedras para reconstruir o altar de Deus em Israel e manda jogar 4 jarros cheios de água 3 vezes. Se nós formos fazer uma conta, nós vamos ver que vai dar 1 jarro de água para cada pedra. O que era que Elias estava querendo fazer com isso? Ele estava lavando o altar de Deus. Ou seja, quando o povo, os profetas de Baal, iam oferecer o seu sacrifício, eles colocavam querosene para que o fogo se acendesse, para que eles colocassem fogo, para dizer que Deus respondeu e Deus ouviu o sacrifício, o fogo pegou. Aí o que Elias faz? Ele lava o altar. A querosene tem que sair, a sujeira tem que sair para que Deus opere. Aleluia. Eu vou repetir para você entender. Elias, ele lava o altar para que o querosene saia de cima do altar. Ou seja, para Deus derramar fogo sobre o altar, tem que sair toda a sujeira que está em cima do altar de Deus. Aleluia. Quando ele faz isso, ele coloca o bezerro, corta o bezerro e ele se distancia um pouco. Quando ele se distancia, ele se ajoelha e ora. Na oração, ele diz as seguintes palavras: Senhor, faça com que o coração do teu povo se torne para ti. A oração desse homem é a oração de um homem que está cansado, que está fazendo a obra de Deus, mas que se encontra cansado. Deus responde com fogo. O desafio de Elias é cumprido e Deus agora é adorado em Israel. Mas acontece que quando Jezabel escuta a história, ela ameaça a Elias. E Elias então foge. E a palavra de Deus vai dizer que ele vai para o deserto. Quando ele chega no deserto, ele avista um pé de zimbro. Ele vai até esse pé de zimbro e se deita. E quando ele se deita, a Bíblia diz que ele faz uma outra oração. A oração de Elias é o seguinte: Senhor, tire a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Elias pede a morte. Por quê? Porque Elias está cansado. Elias se cansa de tanto fazer o bem, fazer com que o povo de Israel volte para Deus. Mas o povo é tão ruim. A Bíblia diz que o povo de Israel era tão ruim que eles não conseguiam abaixar a cabeça para ouvir Deus falar. O povo é de dura cerviz, ou seja, não conseguem abaixar a cabeça para ouvir a voz da autoridade. Elias então se cansa. Por quê? Porque Elias é um homem comum. Elias é um homem de carne e osso.
Aí a Bíblia vai dizer lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17, que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Elias não era um semideus. Elias era um homem como eu e você. Mas só que no meio dessa situação, a Bíblia diz que aparece um anjo. E quando aparece um anjo, ele toca em Elias: levanta e come, porque muito comprido te será o caminho. Aleluias. O tempo de parar ainda não chegou. Ainda é muito comprido o caminho que você tem que andar. O caminho que você vai prosseguir ainda é muito comprido. Não chegou nem na metade. Tem muita coisa para acontecer ainda na tua vida. Tem muita coisa para Deus realizar na tua vida ainda. O ano de 2018 pode ter sido difícil, mas tem muita coisa para Deus realizar na tua vida. Aleluia. Se você crê, cutuca o irmão do lado e fala para ele: não chegou a hora de parar, é hora de prosseguir. Aleluia. O anjo incomoda Elias por 2 vezes. Ou seja, não foi fácil. Elias está no meio do deserto, não tem ninguém. Aí chega uma pessoa para ele dizendo: levanta, moço, e come. E Elias volta a dormir. Elias volta a dormir, porque se fosse eu tinha me assustado na hora. Oxe, de onde é que tu surgiu? Elias volta a dormir, mas o anjo incomoda de novo. Vai, meu filho, levanta, come e vai. Aleluias. Deus tem tocado em nós e nos exortado para que nós avancemos. Mas as nossas fraquezas nós temos colocado tanto na frente que temos ficado parados, querendo desistir. Mas na segunda vez Elias se levanta. Ele come, bebe e vai. Elias, ele podia muito bem voltar para Israel. Podia muito bem voltar para a sua terra. Ele tinha toda a opção que ele quisesse. Mas ele coloca no seu coração que ele vai para um lugar específico. A Bíblia diz que ele se levantou e caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, até o Monte Sinai, até o monte de Deus. Elias foi até o Monte Sinai a pé, com 1 mês de viagem, 10 dias. Ele já estava quase chegando no Egito. Mas ele vai para o Horebe, o Monte Sinai, onde Deus se revela, onde Deus fala com Moisés, onde Deus entrega para Moisés os 10 mandamentos. Ele vai para onde Deus fala. Por quê? Porque Elias quer ouvir a voz de Deus. Tem muita gente que quer ouvir a voz de Deus, mas ele vai para o Facebook desabafar. Tem muita gente que quer ouvir a voz de Deus, mas ele vai lá e coloca no status do WhatsApp dele. Aí ele coloca uma indireta para alguém. Tem gente que vai contar para um fofoqueiro. Aí o fofoqueiro no outro dia já espalhou para o estreito todo. Aí ele fica como? Meu Deus, por que eu fui confiar? Aí eu não aguento mais essa vida. Eu vou parar. Porque procurou
a pessoa errada. Tem muita gente procurando pessoas erradas. E eu vim aqui nessa noite te falar que a tua solução, ela está em Deus. A tua solução não é homem quem vai resolver. A tua causa não é teu parente, não é alguém do teu Facebook, não é alguém do teu WhatsApp. É o próprio Deus que vai resolver a tua causa. Aleluia! Precisamos ir para onde Deus vai falar, aonde Deus se revela, aonde Deus mostra que Ele é Deus. Aleluia! Ele vai para o Horebe, e quando chega lá, ele entra numa caverna. E quando ele entra nessa caverna, passa-se um dia, e no outro dia de manhãzinha, ele ouve uma voz dizendo: o que tu fazes aqui, Elias? E ele começa a dizer aquilo que ele sente. Muitas vezes vamos orar, mas não conseguimos dizer a Deus o que sentimos. Esquecemos que o verdadeiro Consolador chama-se Espírito Santo. Esquecemos que a solução encontra-se na palavra de Deus. Esquecemos que a alegria que podemos receber, ela vem do nosso Senhor. Aleluias! Porque na presença de Deus há uma fartura de alegria, diz o salmista no Salmo de número 16. Aleluias! Precisamos então ir até onde Deus fala e o que? Dizermos aquilo que sentimos, colocar para fora aquilo que está doendo, revelar os teus íntimos desejos, contar a Deus as tuas maiores iniquidades, os teus maiores erros, a quem você não conta para ninguém, mas você deve contar a Deus, porque Deus, Ele não te julga, Ele te restaura. Deus, Ele não te condena, Ele te perdoa. Deus, Ele não te adoece, Ele te cura. Aleluia! Ele conta para Deus. Ele fala: Senhor, eu tenho sido muito zeloso por Ti e pela Tua obra. Eu tenho feito de tudo por Israel, mas o povo derribou os Teus altares, matou os Teus profetas à espada, e só eu fiquei. E agora eles estão procurando tirar a minha vida. Essa é a oração de uma pessoa que não quer morrer. Ele está pedindo socorro, e o socorro não se encontra em pessoas, se encontra em Deus. E quando Deus responde para Elias, ele fala: sai para fora, porque eu vou passar. Mas Elias vai para fora. Só que primeiro passa um vento. Deus não passa. Primeiro vem um vento que começa a derrubar as pedras do monte. Elias então fica com medo. Elias se joga no chão, coloca o joelho, a cabeça entre os joelhos, se cobre com a capa, e a pedra caindo. Aleluia. E Deus não passa. Muitas vezes o vento da vida, ele vem e sopra
e Ele leva as tuas esperanças, Ele leva quase a tua fé, Ele leva os teus planos, os teus projetos, os teus objetivos, e você chega num momento em que você se encontra num estado em que você não vê uma saída, em que a gente olha para todos os lados e não vê um socorro. A gente olha para todas as opções e não tem como sair. E quando a gente pensa que o vento vai acabar, vem o terremoto. O terremoto vem e treme o monte todo, abala todas as estruturas de Elias. Elias fica atemorizado, Elias fica morrendo de medo. E depois do terremoto vem o fogo. O fogo é aquilo que te consome. Esse fogo aqui não é fogo do Espírito Santo, não é o fogo de Deus, não é brasa do altar de Deus, não. É a vida querendo consumir Elias. Aleluia. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. A mão protetora de Deus está sobre você. Alabraço yande kamanarase, oh labracanarasai. Deus não te abandonou. A mão de Deus está sobre você. A mão de Deus está guardando você. As pedras não vão te matar. O terremoto não vai fazer você cair. E o fogo jamais vai te consumir. E acalma o teu coração, porque depois disso tudo vem uma voz mansa e delicada. Se você crê na palavra de Deus, eu vou dar 1 minuto para você adorar. Eu vou dar 1 minuto para você dar glória a Ele, porque o ano de 2018 está terminando e você não morreu. Por quê? Porque Deus está guardando você. Deus está sustentando você. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. Ele se movimenta nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Quando a voz de Deus vem, ela vem para nos dar 3 coisas. Deus, Ele não vem somente para falar e ir embora. Ele deixa 3 coisas com você. A primeira coisa que Ele nos entrega está no versículo de número 15, que diz assim: e o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco e vem. O que Deus está dando para Elias? Elias estava sem direção. Elias foi para um lugar onde ele tinha certeza que Deus falaria.
Então agora Deus está dando direção para Elias. Ele está dizendo: vai e volta pelo teu caminho. E quando tu chegar aonde tu saiu, vem pelo meu caminho. Aleluia. Muitas vezes estamos seguindo o nosso caminho, trilhamos os nossos próprios objetivos, mas Deus está falando nesta noite: volta pelo teu caminho, da onde tu veio, e vem pelo meu. Porque o meu é um caminho onde eu vou te levar a pastos verdejantes, aonde eu vou te guiar por águas tranquilas, aleluia, aonde eu vou refrigerar a tua alma. Direção. Deus está nos dando direção. A segunda coisa que Deus nos dá é uma missão. Ele diz: volta pelo teu caminho e vem, e unge a Azael, rei da Síria, Jeú, filho de Ninsi, rei sobre Israel, e Eliseu, profeta em teu lugar, filho de Safate, de Abel meu lado. O que Deus está dando? Está dando uma missão. E essa missão não é só de ungir pessoas. A missão que Deus dá para Elias é criar um discípulo. A missão que Deus dá para Elias não é só ministrar, não é só profetizar, não é só ungir pessoas, não é só orar por pessoas. Deus está dizendo: tu vai criar um discípulo também. Vai ter uma pessoa que vai andar contigo todos os dias, e essa pessoa vai te substituir. Aleluia. Deus quer que criemos discípulos. E tem pessoas que porque quer andar sozinho. Ele prega, ele canta, ele ora, Deus cura, batiza, mas ele não gera frutos, ele não gera discípulos. Não tem alguém que se inspire nele. Não tem alguém que olhe para ele e diga: olha, eu quero ser como você. Alguns dias atrás, mês passado, retrasado, perdão, eu fui pregar numa cidade em Portugal e lá tinha uma criança. E essa criança, ela olhou para um irmão e falou: eu quero ser um dia como o Senhor. São pessoas que estão criando discípulos. São pessoas que estão gerando frutos. E nos dias de hoje nós vemos pessoas crescendo, pessoas sendo grandes influentes, mas não estão gerando discípulos. E Deus está nos dando uma missão nesta noite. Ele está nos dando direção. E na missão você vai ter que fazer a obra. E além de fazer a obra, você vai ter que criar um discípulo. Alguém vai ter que substituir você. Alguém vai ter que andar contigo. Alguém vai ter que ser como você, o teu espelho. Para quando você pare, para quando você morra, seja arrebatado, não sei, ele possa te substituir à altura. Fala para o teu irmão: está na hora de criar discípulo. Aleluia. Fiquemos de pé. Deus vai dar outra coisa para Elias. Deus dá direção. Deus dá uma missão.
Mas Ele não só te dá trabalho para você fazer, Ele te dá um consolo. No versículo de número 18, Ele fala: Elias, você não ficou só. Tem 7.000 pessoas que não se renderam a Baal. Tem 7.000 pessoas que ainda não beijou a boca de Baal, que não se prostrou a Baal. Tem 7.000 fiéis que ainda vão te ajudar na caminhada. Aleluia. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Você que precisa de um consolo, você que precisa de uma missão de Deus, você que precisa de uma direção divina, vem aqui que eu quero orar por você. Aleluia. 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 Venha, porque Deus pode fazer um mover na tua vida. Lá pra cá, lá mandar a ser, lá mandar abraçou e andará. O yande que manará, suyande raça. Oh, managaçu e andará sai. Deus está derramando sobre a tua vida uma nova unção, aleluia. E Ele está curando as tuas feridas, as feridas da tua alma, aleluia.